Olá, boa noite. Vamos ver. Boa noite, pessoal. Passando primeiramente para desejar a todos um excelente dia, uma excelente noite. Estamos aqui para conversar um pouco sobre um assunto bastante temático na nossa sociedade, e eu queria ver com vocês aí sobre um tema e que você possa também, de certa forma, desejar lançar um comentário. Fique à vontade, né? Naquilo que você se sentir confortável a debater também. Mas o tema que eu queria falar nesse momento é sobre a questão da existência da alma. Eu até vi uma reportagem que passou ali na Band, né, no Jornal da Band, falando sobre a existência da alma. E houve alguns debates, né, algumas pessoas, líderes espirituais, falando sobre esse tema, né? E você? Qual é sua posição ou opinião em relação a isso? A alma existe? Para alguns não. Para alguns a alma não existe. Para alguns a alma, quando a pessoa morre, a alma deixa de existir. E a sua opinião concernente ao tema? O que você diz sobre esse tema? Realmente, será que a alma existe? Não existe? Para um certo filósofo, por nome Epícoro, ele disse o seguinte: Epícoro, nascido na ilha de Samos, não acreditava na existência de um Deus pessoal e, portanto, não acreditava na existência da alma. Ele defendia a ideia de que o corpo humano é animado por um princípio atomoico que não se confunde com a existência de um espírito ou alma. Epícoro, assim como David Hume, Nietzsche e Bertrand Russell, foram filósofos que forneceram argumentos contra a existência de Deus, e acredita-se que não acreditavam na existência da alma. Então, esse Epícoro, né, o filósofo, ele não acreditava na existência da alma. Vamos ver o que a ciência diz também sobre a existência da alma? Sobre a ciência, trazendo um ponto nesse quesito, um ponto da crença popular, baseado nos norte-americanos. Mais de 70% dos norte-americanos acreditam na existência de uma alma que pode sobreviver à morte do corpo. Embora a ciência tenha desafiado essa crença com evidências que sugerem que a alma não é uma entidade independente do corpo. Vamos para algumas teorias científicas. A ciência, especialmente a neurociência, busca entender a consciência, a relação entre corpo e espírito, mas não reconhece a existência de uma alma que possa operar de forma
independente do corpo. Desafios científicos. A ciência ainda não aceita a existência da alma, considerando que a realidade é materialista e que a atividade do cérebro é a única explicação para a vida e a morte. Então, nesse argumento aqui, a ciência diz que a única explicação nesse contexto da alma, é a atividade do cérebro e traz uma explicação única para a vida e a morte, a atividade cerebral. Vamos a uma experiência científica. Embora a ciência não reconheça a existência da alma, pesquisas recentes têm explorado a possibilidade de que a alma possa ser uma forma de energia, o que levanta questões sobre a relação entre a mente e a matéria. Então, resumo, para a gente ver o quanto é complexo esse assunto. Essas discussões mostram que a ciência e a espiritualidade abordam a existência da alma de maneiras distintas, refletindo a riqueza e a complexidade do tema. Mas, se nós formos olhar nesse ponto, são situações que não trazem muito um esclarecimento. E isso traz uma certa divisão na população, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, quando trata-se a respeito do tema da existência da alma. Mas nós temos uma fonte essencial para responder essas perguntas, ou essa pergunta. Uma fonte que tira, para aqueles que têm essa fonte, acredita nessa fonte, ela refuta todos esses argumentos, que a alma ela não existe, que a alma na verdade é uma atividade cerebral, e quando o corpo morre, a alma também morre. Mas vamos lá para alguns pontos. O que é a alma? A alma é a essência individual de uma pessoa, representando sua vida, emoções e identidade, e é frequentemente vista como a parte imortal do ser humano. Olha a definição da alma. A alma é entendida como a identidade individual de cada pessoa, sendo a parte que sente emoções, raciocina e toma decisões. Na Bíblia, a nossa fonte, na Bíblia, a alma é descrita como o fôlego da vida, que dá vida ao corpo e é a fonte do pensamento e das emoções. Cada pessoa é considerada uma alma, com uma experiência única da vida, que define quem ela é. Então, olhando em relação a esse ponto da Bíblia, uma explicação rápida à questão da alma, nós podemos dizer que a alma é a parte imaterial no corpo humano. E a alma é a faculdade das nossas emoções. Se você se alegra, se você se entristece, se você chora, se você ama, se você gosta, isso quem promove em nós é a nossa alma, que é a faculdade das nossas emoções. Mas quando o corpo morre, a alma morre também? Será?
Eu não acredito assim. E você? Acredita que quando a pessoa morre, a alma morre? Cientistas, filósofos, pensadores, diversas pessoas procuram levantar o tema concernente à alma. E nenhum deles chega a uma conclusão. Mas é preciso nós atentarmos com uma certa seriedade para esse tema. Por quê? Porque isso pode definir a existência, né, o local existencial da sua alma na eternidade. Se alguém acredita que não existe vida após a morte, ele vai desconsiderar tudo aquilo que ele fizer nessa vida, e que tudo aquilo que ele fizer nessa vida vai considerar que não há, de certa forma, uma consequência, porque passando-se essa vida, acabou-se tudo. Mas se você pensa assim, procure analisar por uma outra vertente, que eu acredito que a alma, ela não morre. Mas se porventura você que acredita nesses pensamentos, que quando o corpo morrer, a alma também morre, coloque um pouquinho de dúvida aí na sua mente concernente: e se não morrer? O que seria da sua alma em relação àquilo que você faz na eternidade? Vamos para a Bíblia. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, a palavra de Deus diz assim, para nós entendermos um pouco, viu? Tenha paciência e me acompanhe. A Bíblia diz assim: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Vamos nos deter aqui nessa primeira parte, que diz assim: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, esse Deus diz o seguinte para um povo, o povo de Israel. Ele diz assim: ora Israel, ouve, ó Israel, eu sou o Senhor. Ora Israel, eu sou o único Deus e Senhor. Então Deus está dizendo que Ele só é um. Ele é o único Deus ao qual este povo deveria adorar. Esse Deus, que é o único Deus, ele subsiste em 3 pessoas, por referências que nós podemos extrair da própria Bíblia. Este Deus, que é um só Deus, que é o único Deus e Senhor, subsiste em 3 pessoas distintas, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ô Evanildo, de onde você pode me mostrar uma luz concernente a isso que você está falando? Em Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, não percamos o rumo. Estamos falando da existência da alma. Alguns dizem que não existe alma. Alguns estão dizem aí que não existe alma. Então vamos, para nós não perdermos esse feed. Em Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim: sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, ouviu o Espírito de Deus, como pomba, vindo sobre ele.
E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, 16 e 17. Nós podemos ver nesses dois versículos a manifestação aqui de 3 pessoas. Jesus sendo batizado, o Espírito que desceu como uma pomba sobre ele, e uma voz do céu que dizia: Esse é meu filho, esse é meu filho em quem eu tenho prazer. O mesmo Jesus, no livro de Mateus capítulo 28, versículo 19, quando ele tinha sido morto, ressuscitou, e ainda nas últimas instruções aos seus discípulos, no capítulo 28, versículo 19, Jesus diz para os seus discípulos: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem sabe você faz essa indagação: mas o que tem a ver essas coisas que você está falando com a comprovação que existe a alma? No início das referências que eu fui passando, lembre-se que eu disse a Bíblia diz, em Gênesis 1:26, que disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu provei na Bíblia, mostrei na Bíblia, que este Deus, que é o único Deus, subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito. Logo, quando nós somos feitura semelhante a Deus, nós somos dotados de corpo, alma e espírito. Frisando: corpo, alma e espírito. O corpo, que é isso aqui, a parte material, a Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra e soprou sobre as suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito o quê? Alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Tá? Você pode acompanhar. E o Senhor Deus fez o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Alma vivente, através do sopro do Senhor nas suas narinas, esse homem que Deus formou do pó da terra foi feito alma vivente. Portanto, logo aí, nós temos uma refutação baseada na Bíblia em relação à fala contra a existência da alma. Como alguns dizem, e nós falamos no início sobre isso, que a alma, uns dizem que não existe, ou então que quando a pessoa vier a morrer, a alma vai deixar de existir. Na verdade, não. A alma ela não vai morrer, porque ela é a parte imaterial do nosso corpo. Então, logo, se ela é imaterial, ela não pode morrer, porque Deus fez o homem do pó da terra, parte material. Só que ele soprou o fôlego de vida. Ele soprou o fôlego de vida, a parte material. E qual é a problemática nisso tudo aí? É que aqui nessa vida todos nós temos um tempo. Alguns duram 50 anos, 20 anos, 30 anos, 100 anos. Mas assim como nós nascemos, também sabemos que um dia aquele que nasce, um dia morre. Mas o que morre?
a carne, o que morre, o que foi feito do pó da terra. A alma não. A alma ela não morre. E aí onde vai ter muitas pessoas, felizmente, vão ter um grande problema. Porque se a alma não morre, eu preciso definir a posição da minha alma na eternidade. E para definir a posição da minha alma na eternidade, primeiramente, depende do próprio Deus. E se tratando de depender de Deus, este Deus nos proveu uma solução. Porque esse homem que Deus fez do pó da terra, soprou nele o fôlego de vida, da vida. A palavra de Deus diz que o homem pecou. E o pecado gerou a morte. Porém, este corpo vai morrer. A alma não. Mas quando o homem morrer, um dia ele vai ressuscitar. E aí, se essa pessoa morreu sem antes alinhar sua alma com as perspectivas de Deus, que é revelado pela sua palavra, como será, né? O que será dessa alma? Você tem uma alma, eu tenho uma alma, e a nossa alma não vai morrer. Mas você precisa lembrar o que eu disse no início. A nossa alma é a faculdade das nossas emoções. Tudo que nós sentimos é através da nossa alma. O que isso implica? Que quando o corpo morrer, a nossa alma ela vai sentir. Entendeu? Ela vai sentir. E olha o que Jesus Cristo fala. Em Mateus 10, 28, ele diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que tem poder para fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então Jesus, amado, está deixando bem claro aqui que existe uma alma e que ninguém pode matar essa alma. E ele diz mais para nós não tememos aquele que só pode matar o corpo, mas temer aquele que tem poder, né, para ter poder, né, tem poder tanto em relação à alma como também ao corpo. E aí, qual a solução em relação a isso? A nossa alma ela foi corrompida com o pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas a morte a que a Bíblia está se referindo, além do corpo mortal, da morte do corpo mortal, existe uma morte que é muito pior do que essa, que é a separação definitiva de Deus. Enquanto aqui nós vivemos, nós temos a oportunidade de reaver os nossos conceitos, reaver a nossa conduta, aquilo que nós fazemos. Será o que você faz agrada a Deus? Porque a razão a qual o homem atraiu a morte foi justamente o desagrado a Deus. Então, se eu continuo vivendo desagradando a Deus, eu estou sujeitando a minha alma a viver eternamente separado dele. O que a Bíblia descreve lá no livro de Apocalipse como a segunda morte. Quer ver uma reflexão interessante?
Para muitos a morte é um descanso, sim ou não? Quer ver um exemplo? Quando alguém está passando por algum problema muito sério, o que é que ela deseja? Morrer. Porque ela acredita que a morte vai trazer para ela a solução para todos os problemas. Tanto é que todos os dias nós vimos relatos de pessoas que tiram sua própria vida. E quando nós vamos olhar, essas pessoas estavam passando por problemas sérios, crônicos. Porque elas acreditam que a morte vai trazer descanso. É assim? Mas a morte traz descanso para quem? Uma vez que a alma não vai morrer. Em Lucas, faço questão até de ler, pegar aqui Lucas 16, Jesus fala sobre uma parábola do rico e Lázaro e o que aconteceu com eles, né? Talvez você que está presente aí nessa live tenha conhecimento disso. Lucas 16, 19, olha o que diz. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Então aqui é uma alusão a quando essa parábola aqui, Jesus dizendo, né? Quando este rico que morreu, ele pede que enviasse, né, Lázaro para que pudesse pregar para seus irmãos. E Jesus disse: não, tem aí Moisés e os profetas. Quando fala de Moisés e os profetas, está falando da lei. E os profetas que foram enviados em nome de Deus para trazer a sua revelação. Então Jesus está dizendo o seguinte: ó, se eles não estão crendo em Moisés e nos profetas, tampouco vão acreditar, ainda que algum morto ressuscitasse, né? E trazendo nesse ponto aí, quantos milagres as pessoas têm visto? Olha o exemplo da multiplicação dos pães e dos peixes.
que alimentou mais de 5 pessoas, de 5 pães e 3 peixinhos. E nem assim a multidão não se inclinou a crer em Jesus. Olha o milagre da mulher com fluxo de sangue, o cego de Jericó. Então, quantos milagres Jesus operou e ainda assim muitas pessoas não creram nele. Então, não é em si o milagre, mas em si o apreço que você dá pela palavra, pela palavra de Deus. Muitas pessoas, infelizmente, não acreditam na Bíblia. E se você não acredita na Bíblia, não tem possibilidade alguma de cumprir na sua vida para a salvação o que nela está escrita. Por que eu falo para a salvação? Porque essa palavra de Deus, a palavra de Deus diz que essa palavra que Deus enviou, ela não vai voltar para ele vazia. E Jesus disse em João 3, 16 ali 17, ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas qual é a condenação no versículo posterior, 18 e 19? A condenação é não crer. Então aquele que não crê, a Bíblia diz, aquele que não crê já está condenado. Aquele que não crê já está condenado. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado, porque não creu, não deu crédito ao unigênito Filho de Deus. Então é fato, é uma realidade. Deus enviou Jesus. Jesus aqui, ele veio, habitou entre a humanidade, ele morreu, entregou a sua vida, como está registrado em João capítulo 10. Jesus diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Verdadeiramente Jesus entregou a sua vida para que a minha e a tua alma não pereça no inferno. Jesus entregou a sua vida para que nós, para que você venhamos ser salvos da condenação eterna. Mas a parte que Deus podia fazer, ele fez. A parte que cabia a Jesus fazer, ele fez. E a sua parte? E a minha parte? Nós devemos fazer. Por isso que Jesus tem levantado pessoas assim como eu e muitas outras pelo mundo inteiro para anunciar a sua palavra. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. O mundo inteiro tem fé, mas é a fé salvífica, que a fé que Deus gera em nós é a fé que nos aproxima dele. É a fé que nos leva a praticar o seu ensinamento. E uma vez que nós ouvimos a palavra de Deus, guardamos o nosso coração, aí nós vamos agora, vai acontecer na nossa vida, a questão do arrependimento. Por quê? Falei aqui no início que Deus soprou em na narina de Adão o fôlego de vida, o espírito de vida, e o homem foi feito alma vivente. Porém a alma do homem, que é a faculdade das emoções, ela se corrompeu com o pecado, e é por isso que o homem, ele trilha um caminho pecaminoso. Mas quando nós temos o contato com a palavra, recebemos a palavra de Deus em nosso coração,
o Espírito Santo, ele tem por finalidade regenerar-nos. E aí a nossa alma, ela vai agora ser ensinada, instruída a boas práticas que agrada a Deus. Jesus determinou que o Evangelho fosse pregado, e muitos estão pregando o Evangelho, mas há algo que não cabe mais a Jesus nem a quem prega, mas quem ouve. Que a Bíblia diz em Marcos 16, 15, diz assim: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. A Bíblia está falando isso. A Bíblia está dizendo isso. Porque Jesus cumpriu a sua missão. E o tempo oportuno é hoje, enquanto você vive, enquanto você está aqui. Isaías 55:6 diz o seguinte: buscai ao Senhor enquanto você pode achar, invocai-o enquanto está perto. Em outras palavras, buscai ao Senhor enquanto você vive, porque depois que o homem morrer, ele não vai poder fazer mais nada em relação à salvação ou condenação. Porque o escritor aos Hebreus disse que o homem está sujeito a morrer uma vez. E logo após a morte, segue-se o juízo. Mas eu quero encerrar essa live recitando mais uma vez para você João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Creia, não permita que teorias filosóficas, teorias científicas venham fazer você acreditar que quando o homem morrer, a alma não vai mais existir. É uma mentira do inimigo. Isso é uma mentira do diabo. Porque quando o homem morrer, a alma dele não morre. A alma dele não morre. Olha o que nós lemos em Lucas. Uma parábola, Jesus falando do rico e Lázaro. E quando esses morreram, eles tiveram consciência. Amém? Deus te abençoe. Que o Espírito Santo, que Jesus falou que ele ia para o Pai, mas ele rogaria ao Pai que nos enviasse o outro Consolador, o Espírito Santo. Ele disse que esse Espírito nos ensinaria, ou nos lembraria tudo aquilo que ele estava a falar com seus discípulos. E esse Espírito, o Espírito Santo, que o Senhor enviou, que Deus enviou, a Bíblia diz que ele é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence a você, através da nossa mente, alma, da nossa alma, faculdade mental, das emoções, que você é um pecador. Ele convence você que os seus pecados, os nossos pecados, nos convence que o nosso pecado irá nos trazer um mundo, uma vida eterna ruim. Por isso que fala, ele convencerá o homem do pecado, aí convence da justiça, que vai chegar um dia que Deus vai aplicar a sua justiça, e do juízo, que vai ter um dia que todos serão julgados. E seremos julgados segundo as nossas
obras. Em Apocalipse, lá no seu último capítulo, diz assim, que abrir-se-ão os livros e o livro da vida, e todo aquele que o nome não for achado nele será lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que o Senhor possa cada dia nos despertar para a prática da sua palavra. Vamos orar? Quero orar por você, que você guarde verdadeiramente essa palavra no seu coração, porque ela é fonte de vida. Senhor, em Cristo Jesus eu te dou graças pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor, pela vida a qual o Senhor tem nos concedido, ó Deus, pela alma, pelo espírito, pelo corpo, Senhor. Pai, nós queremos apresentar diante do Senhor as nossas ações, que por inteiro, Pai, nós possamos estar na Tua presença, que o Senhor possa aplicar a Tua palavra em nossas vidas para a salvação, porque a Tua palavra ela não volta vazia, e que o Senhor possa alcançar, meu Deus, cada pessoa através dessa palavra, que o Senhor possa derramar do Espírito de vida sobre cada um, porque, Pai, em nossas ofensas, em nosso pecado, nós estamos mortos diante do Senhor, e só podemos ser vivificados, Deus, quando nós ouvimos a Tua palavra, reconhecemos os nossos pecados, confessamos ao Senhor e aceitamos Jesus como nosso Salvador e entregamos a nossa vida a Ele e a partir de então andamos segundo a Sua palavra, para que possa cumprir nossas vidas o que se cumpriu na vida do Senhor Jesus, quando Ele foi batizado, em que a palavra do Senhor diz que do céu o Senhor falou: eis o meu Filho amado em que eu tenho prazer. E o Senhor tem prazer, Pai, quando nós obedecemos a Tua palavra. Ó Senhor, guarda, meu Deus, cada alma das mentiras que o diabo tem lançado pelo mundo afora. Ó Deus, mentira, Pai, que a vida é aqui e quando partir dessa vida para outra acabou tudo, é uma mentira de Satanás, Senhor, porque há vida após a morte. Infelizmente, Pai, aqueles que partirem sem ter feito aliança com o Senhor, sem terem confessado o Senhor Jesus como seu Salvador, infelizmente, a sua alma vai viver eternamente afastado do Senhor. E como diz a Tua palavra, o que está reservado, Deus, para aqueles que morrerem sem Cristo é o tormento eterno. Esse é o plano do inimigo. Esse é o plano do diabo, Senhor. Esse é o plano de Satanás. Que o plano dele, Pai, é destruir vidas. É fazer com que as almas se afastem do Senhor, do Teu caminho a cada dia. Como ele conseguiu, Senhor, lá no Jardim do Éden, com Eva e Adão. Ele tem conseguido, Pai, com muitas pessoas. Mas eu te apresento, onde houver uma alma, onde houver uma vida, que a Tua palavra possa alcançar e que essas vidas possam abrir o coração para receber o toque da Tua palavra, receber o Teu Espírito regenerador, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.